patamar do pastor, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Pastor modelo, João capítulo 10, versículo 11. Tem um louvor que fala assim: quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria, e que nessa vida só tive motivos para chorar. E pessoas que às vezes aparecem, né? Toda hora se coloca e tira Davi não apareceu de repente. Eu já estava observando Davi há muito tempo. E as lutas que Davi enfrentou, ninguém viu, só Deus viu. Aí às vezes nós julgamos pela aparência. E chegou, já está achando que é o quê? Não sabe o que a pessoa passou, não sabe as experiências que teve, não sabe o que aconteceu para ela chegar até aqui, né? Para poder apacentar o rebanho de Deus. Sofrimentos que ninguém sabe, só Deus. É que nem quando Paulo estava preso e falou assim: ó, ninguém esteve comigo quando fui preso, mas Deus foi minha testemunha. 11 ao 16. Vou dar uma lida rápida aqui. Ó. Diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. O mercenário é aquele que só pensa em si mesmo, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Pastores que seguem o exemplo de Cristo, mas infelizmente, por conta de alguns, muitos pagam. Infelizmente, é o que acontece. Às vezes tem pastores exemplares, dedicados, mas por conta de uns, outros que não tem nada a ver, acabam pagando pelo erro de outros. Evangelistas, vamos lá. Atuam fortemente na sociedade, levam pessoas a conhecerem a Cristo e as conduzem até a igreja. Conscientizam a igreja da importância do evangelismo. Manifestam sinais e maravilhas. O ministério é complexo. E todos os ciclos são complexos. Porque todos que são levantados por Deus a esses ministérios, tem que fazer jus ao ministério. Uma das coisas que eu não nego, eu falo abertamente, uma das coisas que eu não queria era ter algum cargo eclesiástico, porque é uma responsabilidade onde a gente tem que fazer jus à responsabilidade que é nos dada. O que significa evangelista? A palavra evangelista é um substantivo presente no Novo Testamento derivado do verbo grego evangelizomai, que significa trazer boas novas, anunciar boas novas ou basicamente evangelizar. Atos capítulo 21, versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, certo? Todos podem cumprir esse ministério, não exatamente só o evangelista tem a função de evangelizar, mas é incumbido a responsabilidade ao evangelista, porque o evangelista tem essa responsabilidade, evangelizar e trazer pessoas, né, e ensinar elas
aos pés de Cristo. Atos capítulo 8, versículo 4 ao 40 vai falar de Filipe, onde ele estava em um lugar e o Espírito Santo o transporta para uma outra situação, onde o eunuco, se não estou enganado, ele estava lendo o livro de Isaías. E ele pergunta, ele percebe na verdade que ele estava lendo o livro de Isaías e pergunta: entendes tu o que lê? Aí ele fala assim: como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Aí ele explica o que ele está lendo e faz ele entender, e ele se batiza logo após que Filipe explica para ele. Liderado, estou finalizando, glória a Deus, vou acabar no horário. Agora é o liderado. Quem é aquela pessoa de vermelho ali? Jesus, ele é o líder. E quem são os liderados? São os discípulos. Às vezes você vai encontrar liderados cascadura, que nem Pedro, difíceis de lidar, que é aceitar, tem que ser do jeito dele. Mas aí Cristo, com toda a paciência do mundo, como tem muitos pastores muito pacientes para lidar com pessoas, fez o que? Pedro, quem vive pela espada morre. Guarda essa espada aí. Uma outra vez Pedro falou: não, Senhor, se for para ir até a morte contigo eu vou. Mas Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás, Pedro. Aí Jesus fala para ele, teve uma briga lá entre os discípulos, né? E quem seria, né? Não, Jesus ele fala algo assim, que um dos discípulos que estavam ali não morreria enquanto não visse a glória de Deus. Aí Pedro questiona: mas tá certo isso, que não sei o quê. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, quando você era pequeno você fazia o que você queria, mas pessoas vão te levar para onde você não quer. Estava indicando a morte de Pedro. Então tem pessoas que, tem pastores que vai quebrar a cabeça, vai perder noite de sono, vai chorar, às vezes de tristeza, às vezes de vários sentimentos que não dá para poder explicar, porque dá trabalho. Lidar com o ser humano dá trabalho, é difícil. Tem ser humano que entende só aquilo que ele quer entender, só dá ouvido àquilo que ele quer dar ouvido, então é difícil. Então nós temos que se dedicar ao aprendizado, a ouvir mais e falar menos. Jesus teve trabalho? 3 anos de muito trabalho com seus discípulos. Ele ainda falou assim: ó, tenho muita coisa para falar para vocês, mas ó, se eu falar vocês não vão aguentar, então só permanece em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando eles foram revestidos de poder, eles começaram a entender que tudo que Jesus estava ensinando era cumprimento. Então só obedece. Por que é difícil obedecer, né? Porque a nossa carne, ela é propensa para o erro, para o pecado, para fazer as coisas ruins. O ser humano não gosta quando tem limite. Quando tem limite, o ser humano ele quer romper os limites. Aí quando Deus fala: não, passa daqui para lá, aí ele passa. Aí quando ele passa e sofre: ah, Deus, você não olha para mim, que não sei o quê. Mas Deus avisou que não é para passar o limite. A Bíblia diz que o ser humano, ele se torna irracional quando ele é vencido pelo pecado. Por quê? Um animal que é irracional, a Bíblia diz que, pergunta para os animais da terra, que eles vão te ensinar. Pergunta para os peixes, que eles te ensinam, que eles te contarão, né? Deus falando, Deus não, acho que é Jó, se não me engano. É uma discussão dos amigos dele. Jó capítulo 12. Pergunta que eles vão te ensinar, que eles vão te contar sobre as coisas que Deus fez, sobre as maravilhas que Deus fez. Você olhando assim,